Seja muito bem-vindo à nossa escola bíblica online. Nós adotamos a revista Compromisso da Convicção Editora. Nesse segundo trimestre de 2025, estamos estudando o cristianismo pioneiro com base no livro de Atos dos Apóstolos. Razão esta de trazer neste vídeo a seguinte temática: o dom de línguas em Atos 2, idiomas humanos ou línguas estranhas. O evento do dia de Pentecostes, registrado em Atos capítulo 2, é um dos principais textos usados para discutir o fenômeno de línguas no Novo Testamento. As tradições cristãs, no decorrer dos séculos, sempre entenderam que o verdadeiro dom de línguas se dava sempre na forma de idiomas humanos ou línguas estrangeiras. Somente em 1905, e a partir desta data, é que um grupo que mais tarde foi denominado de pentecostais, por conta desse movimento chamado pentecostal, que tiveram um entendimento diferente. Todavia, desde os primórdios até durante todo esse período do cristianismo, repito, até o século XVIII, sempre houve um entendimento de que línguas humanas foi o que foi dito e pronunciado no dia de Pentecostes, bem como o verdadeiro dom de línguas consistem nessas línguas humanas. E Atos capítulo 2 não fala, em hipótese alguma, sobre línguas estranhas. Ao contrário, nós podemos concluir que as línguas mencionadas eram línguas humanas, conhecidas e compreendidas pelos ouvintes. Nós vamos fazer a leitura do versículo de número 4 e nos deter e destacar algumas coisas para que você, professor, tenha um suporte bíblico a fim de orientar seus alunos caso haja essa indagação em sala de aula. Diz assim o texto: E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Destaco, primeiramente, noutras. Não foi falada uma língua, foram faladas noutras línguas, isto é, em várias línguas, diferentes línguas. Porque quando a gente vai para esta palavra grega, heteras, significa justamente isso que eu acabei de falar. Várias, noutras, diferentes, ou seja, foram faladas várias ou noutras línguas. Línguas aqui está no plural, vem desta palavra grega, glossais, conforme está no texto bíblico, glossais, que significa literalmente linguagem, idioma. A palavra glossa, no singular, pode se referir primeiro ao órgão da fala, que é a língua, o órgão físico da fala humana, mas pode também, de acordo com o contexto, se referir a essa linguagem, isto é, ao idioma. Na tenra-idade, quando eu pegava um livro e começava a fazer a leitura, via de regra, na parte final, tinha o chamado glossário. Glossário vem de glossa, de idioma. E através do glossário, você tinha o significado de cada um dos verbetes. Está um ali. O significado era em língua compreensível, não em algo incompreensível. Eu sempre guardo esta imagem na minha mente, no meu coração, quando trato do dom de línguas. Porque supor que o que aconteceu em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 é uma linguagem estranha, incompreensível, onde quem fala não entende, quem ouve não entende, não tem nexo, não tem sentido, logo fica sem fundamentação escriturística. Uma outra coisa que eu quero destacar é que no versículo 4 diz que conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O que ocorreu no dia de Pentecostes, que foram idiomas humanos ou línguas estrangeiras, foi uma ação sobrenatural. Minimizar, dizendo, se for línguas humanas, isto é, línguas reais, não causa nenhum impacto para com isso. A gente não pode, em hipótese nenhuma, primeiro, banalizar a ação do Espírito Santo, porque foi algo miraculoso conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse, é o que nos diz
a palavra de Deus. A palavra, como eu mencionei aqui está no plural, glossas, que vem grossa, significa tanto língua, no sentido físico, como o órgão da fala, mas também idioma. E no próprio contexto de Atos capítulo 2, o termo vai se referir a idiomas falados por diferentes povos. Se você se baseia em Atos 2 para falar uma língua hoje em dia, você deveria, a priori, falar em línguas humanas sem prévio estudo, porque os discípulos de Jesus, eles não estudaram previamente as línguas que foram faladas. Ao contrário, as línguas foram faladas, eram línguas reais, idiomas humanos, como resultado da capacitação do Espírito Santo de Deus, porque o texto é claro, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Observe uma outra questão, que é o testemunho dos ouvintes. Foi uma compreensão clara. Os versículos seguintes, eu quero colocar aqui o versículo de número 6 diz assim: em referência àquela multidão que estava ali representando dezenas de nações. Ouvindo-se, pois, aquele ruído, ajuntou-se a multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Observe no versículo 6, justamente que quando fala na sua própria língua, a expressão é te idia, dialecto. Estava falando realmente dialeto humano, como resultado de uma ação sobrenatural da parte de Deus. Mais adiante, no versículo de número 8, eles nos é dito assim: como é, pois, que os ouvimos falar cada um na nossa própria língua em que nascemos? Mais uma vez, te e dia, dialecto, ou seja, línguas humanas, línguas estrangeiras na sua própria língua. Temos, por fim, o versículo de número 11: cretenses e árabes, ouvimos-los em nossas línguas falar das grandezas de Deus. O conteúdo das línguas era louvor, era adoração de uma forma inteligível. O Espírito Santo capacitou os homens, aqueles discípulos, a falarem em várias línguas, isto é, línguas estrangeiras, como resultado ou como consequência destas línguas faladas, sob a capacitação e orientação do Espírito Santo, as pessoas ouviram falar nas suas respectivas línguas. Porque, primeiro, eram línguas conhecidas, mais de 12 nacionalidades aqui são representadas. Há uma listagem, que daqui a pouco a gente vai ver, que eram línguas realmente humanas. Lucas não deixa sombra de dúvida disto. Ele faz questão de fazer uma lista, dos idiomas e dos dialetos falados, e vai mostrar então que o fenômeno de língua é de fato ou consiste em línguas estrangeiras. Se o fenômeno de línguas fosse uma língua estranha, os ouvintes não deveriam entender nada claramente como se deu no verdadeiro fenômeno de línguas. Vamos para a listagem das nações. A lista das nações, porque tratam de idiomas conhecidos. No versículo de número 9 diz assim: nós, partos, medos e elamitas, estes três são dialetos da Pérsia, ou três dialetos da língua pérsica, partos, medos e elamitas. Temos aqui os que habitam na Mesopotâmia, na Judéia. Por que Judéia? Porque aqueles homens, os discípulos, eram galileus, e o galileu fala com de uma maneira diferenciada, tem um sotaque diferente, tem uma maneira de falar bem diferente. Vocês lembram que o modo de falar de Pedro acabou denunciando?
Pois bem, eles, até dialetos ou línguas da própria terra, entre os palestinos, porque ali, quando fala palestino, de quem habitava na Palestina, no caso dos judeus, foram proferidas. Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia e Frígia e Panfilha, isso aqui, são dialetos gregos. A língua egípcia, próximos à Cirene, o latim e os romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos falar das grandezas de Deus. E para reforçar esse ponto, o Lucas detalha as nações presentes: partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, povos do Egito, região da Líbia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, Panfilha, visitantes de Roma, judeus, prosélitos, cretenses e árabes. Isso, meus irmãos, confirma que os discípulos estavam falando línguas humanas reais que foram concedidas de uma maneira sobrenatural. O versículo 4 não deixa margem para outra coisa, para dúvida. Foi o Espírito Santo que concedeu a capacidade, porque foi conforme o Espírito Santo lhes capacitavam que falassem. Por exemplo, um judeu da Capadócia provavelmente falava gálata ou grego, enquanto alguém da Arábia falava o árabe ou o nabateu, que é um dialeto. Se os discípulos estivessem falando uma língua tida como celestial, uma língua angelical, ou até mesmo uma língua estranha, Lucas não teria listado as nacionalidades, pois não faria sentido. E para o texto de Atos 2 e achar que aqui falaram línguas estranhas conforme nos diz atuais, é incorrer em erro grosseiro. É pautar num texto que não foi interpretado corretamente e reproduzir uma experiência com base nesse texto que não tem nada a ver com ele. Logo, a gente observa que o dom de línguas vai consistir em falar línguas estrangeiras. Para terminar, esse dom de línguas, como eles ouviram falar das grandezas de Deus, permitiu que os estrangeiros ali ouvissem a mensagem do Evangelho em seu próprio idioma, na sua própria língua nativa. Quando a gente vai para Gênesis capítulo 11, a gente pode fazer uma comparação com a Torre de Babel, porque há quem mencionou um fato curioso, e é importante a gente saber. Aqui ocorreu o chamado reverso de Babel. Se você for para Gênesis 11, em Babel, Deus confundiu as línguas para dispersar a humanidade. Havia uma só língua, uma só linguagem, mas Deus fez com que houvesse aquela confusão, isto é, para dispersar a humanidade, houve ali o surgimento de línguas de línguas no sentido de idiomas e dialetos e foram divididos ou subdivididos aquela multidão. Já em Pentecostes, eis aí a razão do chamado reverso de Babel, Deus capacitou os discípulos a falarem diversas línguas para reunir pessoas em torno do Evangelho, porque eles ouviram falar das grandezas de Deus, na forma de louvor, de adoração, sim, mas a mensagem aqui foi unificada, foi única apenas. Lá havia uma única linguagem e Deus dispersou aquela multidão em vários idiomas e dialetos. Aqui, através de vários idiomas e dialetos, as pessoas ouvem uma só linguagem e aqui, sem dúvida alguma, o caráter ou o teor das línguas foram descritos para que a gente compreendesse que aqui estava falando das grandezas de Deus. E isto mostra que o fenômeno de línguas em Atos 2
Não foi uma experiência privada de êxtase espiritual, não foi uma língua estranha, mas um meio, isso mesmo, de comunicação universal. E você pode indagar, como assim um meio de comunicação universal? Porque o fenômeno de línguas, a gente observa que serviu para a universalidade do evangelho. A partir daí, as pessoas vão para as suas respectivas nações e começam a pregoar. O evangelho não é simplesmente falado através do aramaico, que era a língua falada pelos judeus da época, tampouco pela língua universal, o grego apenas, mas é falada em vários idiomas. Algo inconcebível por parte dos judeus, porque eles acreditavam que a língua hebraica que era a língua sagrada. O espanto da parte de alguns foi porque, como é que pode? O conteúdo de louvor e adoração está na forma, ouvindo através de línguas estrangeiras e não da língua hebraica. Era algo inconcebível na época, como foi para muitos, mas também algo inimaginável. Mas é assim que Deus fez. E desta forma, nós temos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, o verdadeiro dom de línguas. Se você, professor, tem alguma pergunta, hoje é quarta-feira, se você quer dirimir alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, quem sabe para você estar pronto a responder, se for indagado na sala de aula, você pode deixar no comentário. Desta maneira, eu responderei em tempo hábil para que no próximo domingo, caso surja pergunta dessa natureza, você tenha condições de responder biblicamente e não pelo que você ouve falar. Porque a gente ouve falar tanta coisa, mas tanta coisa, que quando a gente vai para o texto bíblico, quer no grego, quer na língua portuguesa, você começa a observar que não está fazendo sentido. O objetivo do Cantinho Teológico, através da Escola Bíblica Online, não é polemizar, mas convenhamos, as pessoas que hoje em dia se baseiam em Atos 2, mas que falam línguas estranhas, não está falando a mesma língua. Aí alguém vai dizer assim, mas lá em 1 Coríntios, capítulo 14, fala em línguas estranhas. Aí agora a gente vai ter que ir para outro texto, ver o que de fato está dizendo lá. Mas se você se baseia nesse texto, deveria haver uma, uma coerência. E não faz sentido dizer que aqui que a sua língua estranha é a mesma coisa do que aconteceu ali no dia de Pentecostes, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Agora, não cabe a mim dizer o que é. Quem deveria explicar, dar razão, é você mesmo. Agora, quando a gente vai para o texto bíblico, a gente observa essas coisas aqui, que foram pontuadas de uma forma mais sucinta, mas que pode ser trabalhada de uma forma muito mais ampla, até mesmo mais profunda. Lembrando que o objetivo aqui é a escola bíblica dominical, é esclarecer, é explicar a palavra de Deus. Deus o abençoe ricamente e que você possa se valer desse recurso da nossa escola bíblica dominical.